passado. Hoje nós vamos falar sobre Pedro e o fim da terra. O que Pedro falou sobre o fim da terra? 2 Pedro 3, 7 ao 12 diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Nesse trecho, Pedro fala sobre o fim da terra. Olha só que coisa tremenda. Enfatizando os eventos do dia do juízo, que agora será chamado também de dia do Senhor e dia de Deus, Pedro acrescenta que esse período culminará com o fim do planeta e até mesmo do sistema solar. Olha que coisa tremenda, gente. Levando em conta que Pedro não está preocupado em apresentar uma sequência de eventos em ordem cronológica, mas sim citar os eventos que ainda hão de acontecer. E ele os cita expressando a gravidade das consequências que tais eventos produzirão. Pedro não faz isso querendo assustar seus ouvintes, seus leitores, mas sim querendo gerar um senso de urgência em relação às atitudes que se esperam de quem não tem apelo pela vinda do Senhor Jesus. Que comportamentos devemos ter à luz de eventos tão grandiosos que hão de se manifestar em breve? Então veja que Jesus, aliás, que Pedro, não é, aqui, servo do Senhor Jesus, ele traz para nós esse entendimento sobre o que vai acontecer com o sistema de coisas que nós conhecemos. E Pedro, ele é bem enfático em dizer, olha, que todas estas coisas se desfarão. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Veja que o sistema que nós conhecemos, a natureza que nós conhecemos hoje, ela será desfeita. Ela vai deixar de existir como existe nos nossos dias. Não vai ter terra como há agora. Não vai ter sol como há agora. Não vai ter lua, não vai ter estrelas. Todas estas coisas se desfarão. E a palavra fala que os céus passarão com grande estrondo. Virá esse dia, virá esse tempo em que os elementos da natureza ardendo se desfarão. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Não vai haver mais terra, não vai haver mais planeta Terra. Tem gente que acha que a terra, essa terra que nós estamos vivendo hoje, vai durar para sempre. Mas não é isso que ensina a palavra de Deus. Não é isso que ensina a Bíblia. Não é isso que Pedro fala na sua segunda epístola. Não é isso. A palavra diz que todas estas coisas se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Você está entendendo? No versículo 11, Pedro, ele enfatiza: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Olha só, no versículo 7 ele diz: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Quer dizer, vai acabar tudo, não vai sobrar nada. Onde é que você vai ficar quando não houver mais terra para você pisar? Quando não houver céus sobre a sua cabeça? Onde você vai estar? Muitas pessoas, né, se seguram na existência da terra, mas vai chegar um tempo que não vai existir mais terra. Não vai existir mais céus sobre as nossas cabeças, porque todas estas coisas estão sendo reservadas como tesouro e se guardam para o fogo. Tudo isso vai ser destruído, tudo isso vai passar. E Jesus mesmo falou certa vez: passarão os céus e a terra, literalmente, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E veja que a afirmação de Pedro aqui é o seguinte: para muita gente que duvida, isso aí não vai acontecer, isso ainda vai demorar, irmãos, lembre-se de uma coisa: para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
E outra afirmação que Pedro faz aqui pelo Espírito Santo: o Senhor não retarda a sua promessa, ok? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então, essa demora, né, que muitos acham que está acontecendo, para estas coisas acontecerem, mas se isso aí vai acontecer, por que não aconteceu ainda? Essa demora é a longanimidade de Deus, que não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que o Senhor Deus quer, não retardando, né? Mas tendo essa paciência, sendo longânimo, o que o Senhor quer é o quê? Que todos se arrependam, que todos creiam na verdade, que todos venham amar a verdade que há em Cristo Jesus para se salvarem, para que ninguém venha ser pego de surpresa, né, como o ladrão de noite, quando chegar o dia do Senhor, quando chegar o dia do juízo, não é? Quando chegar esse dia de Deus que virá como juízo sobre a terra. Deus não quer, meu irmão, minha irmã, que você seja pego de surpresa. Por isso o versículo 11 diz, vou frisar mais uma vez, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convencer? Que pessoa me convencer? Que tipo de pessoa nos convencer, sabendo que todas estas coisas vão perecer, sabendo que a terra vai perecer, sabendo que o sol vai perecer, que a lua vai perecer, que as estrelas vão perecer, que os elementos ardendo se desfarão? Que pessoas nos convencer? Hein? Que pessoas nos convencer? Uma vez que nós devemos viver aguardando e apressando-nos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então que você, meu amigo, minha amiga, se mantenha conectado com Deus, em comunhão com o Senhor Jesus, para que aquele dia não te pegue de surpresa, para que você esteja preparado, para que antes destas coisas acontecerem, você venha a receber o livramento que o Senhor Jesus promete através do arrebatamento da igreja, para poupar, para te livrar da grande tribulação que virá sobre essa terra. Amém? Deus abençoe a sua vida.